Professora Maria Helena, é com muita honra que mais uma vez eu me dirijo à senhora para apresentar este vídeo como requisito para o cumprimento da disciplina do meu doutoramento na PUC de São Paulo. Eu, antes de iniciar a apresentação específica do texto, eu quero apresentar os meus cumprimentos à doutora Marinilce e dizer que ela muito tem nos ajudado ao longo de todo este semestre. Ela, com a divulgação das informações, sempre nos alertando dos eventos, das palestras. Portanto, eu gostaria de consignar aqui o meu agradecimento à doutora Marinilce por toda a ajuda e por todo o empenho que ela dedicou e vem dedicando ao longo desse semestre. Também quero apresentar aqui os meus cumprimentos aos meus colegas de disciplina, dizer que é uma honra poder dividi-la com eles, porque todos os ensinamentos, todos os vídeos, todos os trabalhos que foram feitos foram todos de excelente qualidade e, portanto, enriqueceram muito o meu pouco conhecimento sobre a matéria. Esta disciplina, este tema, melhor dizendo, que eu vou tratar hoje com vocês, me diz especialmente porque quando eu comecei a minha experiência docente nos idos do ano 2000, eu comecei lecionando Introdução ao Estudo do Direito. Foi a primeira disciplina que eu lecionei, logo depois de ter ingressado no mestrado, e ela me trouxe um conhecimento, uma possibilidade de conhecer a teoria do direito que me foi de grande valia. E aí rememorar estas informações, trazer novamente estes conceitos para que pudesse aqui formular esta pequena conversa que nós estamos tendo, é muito importante para mim. Ao lecionar Introdução ao Direito, nós nos deparamos com uma informação básica preliminar. O homem não vive sozinho. Isto se dá o nome de sociabilidade. Esta condição já é estudada de há muito tempo e podemos rememorar Aristóteles quando disse que o homem é um animal político, porque ele afirmava que o homem é essencialmente corpo e alma e que sozinho ele não era capaz de se autoprover, de prover por si mesmo as suas necessidades, e ele dependeria da convivência com outros indivíduos. Esse pensamento foi corroborado por São Tomás de Aquino, que disse que o homem é um ser político e social, e que o fato dele viver em multidão seria a medida das suas necessidades naturais. Esta condição de viver em sociedade, a sociabilidade, traz a necessidade de um regramento. No momento em que nós nos colocamos em convivência com outros semelhantes, nós precisamos criar ou precisamos estabelecer regras de convívio que permitam que nós possamos nos desenvolver plenamente. Não é o escopo do trabalho, não é o objetivo discutir aqui, mas poderíamos buscar as lições de Spinoza, de Rousseau, de Locke, de Hobbes, que tratam a questão da convivência humana em sociedade. Estas regras criadas, elas podem, de uma maneira muito simplista, ser divididas em dois grandes campos, o campo da moral e o campo do direito. O campo da moral, ele se pretende trazer regras que buscam a evolução interior do ser humano, a evolução do próprio ser humano. O direito, por sua vez, não se preocupa com os conteúdos internos do homem, mas sim do seu comportamento em sociedade. No momento em que nós estabelecemos estas situações, nós temos que começar a discutir o direito. E aí a gente não pode deixar de lembrar Durkheim,
quando diz que a sociedade não vive sem direito. Ela seria anárquica, seria e teria o seu fim. Diz Durkheim que o direito é a grande coluna que sustenta a sociedade. Pois bem, partindo desta premissa, nós passamos a então tentar entender o que é o direito. E aí, mais uma vez, por não ser o escopo desta apresentação, não temos como regredir, voltar no tempo para estudar as origens do pensamento jurídico. Podemos nos limitar a partir de Kelsen, quando nós temos então a sua teoria pura do direito e depois a criação da teoria tridimensional. Kelsen, na sua teoria pura, entendia que o direito é norma. E assim o fez para poder distinguir de todas as outras áreas do conhecimento que se dispunham a estudar a conduta e a ação humana sob prismas sociológicos, filosóficos, antropológicos. E ele entendia que estes elementos de caráter subjetivo, estes elementos de caráter valorativo, não poderiam influenciar a formação do direito. Nos idos de 40, Miguel Reale começou a ter uma inquietude em relação a este pensamento. A teoria tridimensional, em verdade, nesta altura já existia. Porém, ela se dava naquilo que nós podemos classificar como um tridimensionalismo abstrato. Ou seja, estavam presentes os elementos fato, valor e norma, mas eles eram analisados de forma estanque, de forma individualizada, de forma compartimentalizada. Reale, em 1940, quando criou a sua formulação da teoria tridimensional do direito, a que nós chamamos de específica e concreta, entendeu que não seria possível abstrair o entendimento e o estudo do direito senão com a integração destes três elementos. Portanto, para Reale, o direito e a tridimensionalidade dele está ligada a um fenômeno histórico dialético. Nesta relação histórica dialética, e tratando estes três elementos, fato, valor e norma, para fins de distribuição de trabalhos, tanto o Gabriel quanto o Diogo se encarregaram de abordar a questão envolvendo o fato, o fenômeno jurídico, e o valor, o elemento axiológico. E a mim coube trazer aos colegas, e especialmente à senhora, as questões envolvendo o terceiro elemento, que é a norma. Para que nós possamos, então, ter um enfrentamento da matéria, além da mera reprodução do pensamento de Reale, eu vou conduzir esta conversa de tal forma que nós possamos chegar ao final para discutirmos uma teoria denominada mutação normativa, ou, como mais comumente é conhecida pela sua aplicação, a mutação constitucional. Eu vou me permitir, em alguns momentos, me valer de algumas anotações feitas para que possa não perder alguma citação importante para o deslinde desta conversa. Então já abordamos a questão desta dialética histórica e ela foi aprofundada algum tempo depois, em 1953, quando Reale, aperfeiçoando a sua teoria tridimensional, criou aquelas regras em que ele estabeleceu três conjuntos de possibilidades, que o fato e um valor geravam uma norma com um fato implicava um valor, e uma norma com um valor estava ligada a um fato. Pois bem, e aí nós então vamos poder afirmar que a norma ela só pode ser entendida, ela apenas pode ser compreendida
como resultado, como produto, como a integração de um diálogo, de uma conversa entre fato e valor. Por isso que nós podemos nos socorrer de Lênio Streck, que diz que a norma será sempre o resultado da interpretação de um texto. Reale afirmou em sua obra Teoria Tridimensional do Direito que toda norma jurídica assinala uma tomada de posição perante os fatos em função tensional de valores. Esta função tensional de valores, ela permite o que nós posteriormente vamos denominar de mutação normativa. Por quê? Porque uma norma, ela é construída, ela é criada num determinado momento histórico por pessoas que estão diante de um determinado fato, enxergando-o com base em valores praticados naquela oportunidade. Ocorre que estes valores se modificam. Ocorre que estes valores, eles se alteram ao longo do tempo. E eu posso, então, gerar uma modificação da compreensão da norma pelo seu aspecto valorativo, sem, inclusive, alteração de texto. E é isto que se dá o nome de mutação normativa. Modificando a importância, modificando a valoração que nós damos a um determinado fato, nós podemos gerar uma interpretação distinta daquela originalmente feita. E aí, para podermos encerrar, porque infelizmente nós temos apenas 10 minutos para conversarmos, eu não poderia deixar de encerrar fazendo a citação de um pensamento da nossa professora Maria Helena. Nossa professora Maria Helena, na sua obra A Ciência Jurídica, ela afirma com absoluta propriedade, com absoluta correção, que o direito é um objeto cultural. Por ser um objeto cultural, ele precisa ser entendido, ele implica sempre num valor compreendido através da captação de sentido, afirmando: compreender não é ver as coisas segundo nexos causais, mas na integridade de seus sentidos ou afins, segundo conexões determinadas de modo valorativo. A isso se denomina um método empírico dialético, em que o importante é nós entendermos o fenômeno jurídico, o fenômeno normativo, e não apenas explicá-lo. Infelizmente, eu já esgotei o meu tempo. Eu agradeço imensamente a oportunidade de ter podido participar desta disciplina. Gostaria de poder manter contato com todos os colegas, acompanhar o desenvolvimento dos seus estudos, para que nós possamos, juntos, com o auxílio e a orientação da professora Maria Helena, sempre evoluirmos e aumentarmos o nosso conhecimento jurídico. Então, desejo a todos, neste fim de semestre, que fiquem com Deus, que persistam na caminhada, e estarei, na medida do possível, sempre à disposição para poder contribuir com o que for possível. Muito obrigado.